Vamos fazer aqui um exercício que de certeza vai agradar àqueles que gostam de trabalhar com cores e mudar o aspecto visual da sua aplicação. Nós vamos fazer neste desafio, ou vamos tentar aqui criar, um mecanismo que permita colocar uma gradação de cores, aquilo que se tecnicamente chama um gradient, uma gradação de cores de fundo, no fundo de um formulário. Isto é, vamos criar um formulário que não tem nem o vermelho, nem amarelo, nem azul, nem preto, tem um fundo que é nada mais nada menos que uma transição de cores, como se fosse uma espécie de um arco-íris. Neste caso, uma transição entre duas cores. O exemplo da aplicação é tão somente isto que aqui está. Okay? Nós temos um formulário, obviamente que eu poderia ter colocado aqui botões, etc. E eles iriam ficar por cima desta imagem toda. Mas o que nós pretendemos é que o fundo deste formulário seja então uma gradação de cores. Obviamente que vocês poderiam pensar, bom, mas podemos utilizar um Photoshop ou um outro software qualquer de imagem, criar uma imagem com uma gradação de cores e carregar como imagem de fundo. Não é necessário. Está lançado o desafio, procurem no Google para ver se conseguem encontrar a solução para isto, mas como já sabem, eu venho já de seguida com a solução para a resolução do desafio. Vamos então à solução, que não é extraordinariamente simples, mas também não requer muito código, ok? E depois vocês podem, obviamente, aproveitar este desafio para poder fazer as vossas experiências. File, New, Project, Desafio 35. Vamos aqui alargar um bocadinho o nosso formulário. É indiferente o tamanho do nosso formulário, portanto não há qualquer problema em relação a isso. Vamos aqui centrar e vamos simplesmente puxar então aqui o código. E vamos aqui aproveitar logo o form, neste caso o construtor da nossa classe formulário, para acrescentar o código. Em primeiro lugar, existe uma opção, uma propriedade dos formulários que está relacionada com a forma como eles são redesenhados. E ela chama-se this.doubleBuffered é igual a true. Eu poderia estar a explicar aqui tecnicamente o que é que isto significa, mas na prática é um conceito relacionado com uma antiga arquitetura chamada DirectX. O que é que isto significa na prática? Que os desenhos ou aquilo que for feito na imagem do nosso formulário é feito primeiro na memória e só quando estiver tudo pronto é que é disparado para a parte visível. Okay? É isso que faz de uma certa forma, mas não vamos entrar aqui em detalhes técnicos. Eu aconselho que vocês usem aqui esta opção, principalmente quando vamos trabalhar com gráficos, como é o caso deste desafio aqui, ok? Então nós vamos criar aqui um bitmap, vamos chamar folha, ok? Que é igual a um new bitmap. E quais vão ser as dimensões deste bitmap? Bom, esta folha em branco vai ter que ter as dimensões daqui deste nosso formulário, mas existem várias dimensões distintas dentro do formulário. Uma delas, aquela que nós queremos, não é propriamente a largura e a altura, mas sim esta área de cliente que aqui está dentro, porque é diferente considerar isto e considerar também a barra e os botões, etc. Então para isso nós podemos ir buscar da seguinte forma, this.clientSize.width, this.clientSize.height. Okay? Temos a altura e a largura da nossa folha. Bom, agora o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer criar aqui um artista. Eu vou colocar aqui o graphics. Artista é igual a graphics from image folha. Okay? Já temos a folha, já temos o artista que vai desenhar na folha. Nós vamos querer preencher o nosso retângulo, a nossa área do formulário. Então repara o que é que eu vou dizer aqui. Artista ponto fill rectangle. E o que eu vou dizer aqui é o seguinte, ok, com que brush? Bom, nós queremos aqui preencher não com uma cor sólida, mas com uma gradação de cores. Então nós já lá vamos a isso, ok? Eu vou colocar agora aqui 0 para não ficar vazio. Bom, mas no retângulo nós podemos fazer uma coisa interessantíssima, que é colocar this.clientRectangle. E temos aqui a estrutura toda que nos traz a informação desta área completa do nosso formulário. Okay? Vamos ter aqui um erro, como é óbvio, porque ali aquele valor vai ter que ser alterado, mas já lá vamos. No final de tudo isto estar executado, o que nós vamos fazer é simplesmente this.backgroundImage é igual a folha. Ok? E, portanto, depois de ser executado este código, que é executado automaticamente no construtor, o que vai acontecer é que vai ser colocado como imagem de fundo o resultado das pinturas que o artista fez na nossa folha. Bom, mas como é que eu agora faço a gradação das cores? Bom,
Para poder ter acesso a esse mecanismo de criar uma gradação de cores, eu vou ter que importar aqui um outro namespace chamado using system.drawing drawing.drawing2D. Okay? Este namespace contém um conjunto muito extenso de classes destinadas a fazer algumas partes de desenhos, etc., mas especialmente tem o Linear Gradient Brush. E o Linear Gradient Brush é um pincel para criar gradações de cores, que eu vou colocar aqui como gradação, é igual a um New Linear Gradient Brush. E agora reparem o que é que vai acontecer aqui no construtor. Ele vai me perguntar o primeiro ponto, o segundo ponto, a primeira cor e a segunda cor. Bom, o que nós vamos ter aqui que fazer é o seguinte: o primeiro ponto, ou ponto 1, ponto 2, cor 1, cor 2. O primeiro ponto será o ponto aqui no topo. Okay? O segundo ponto será o ponto cá em baixo. A primeira cor é a cor que vai ser colocada naquele ponto e a segunda cor é a cor que vai ser colocada no segundo ponto. E o sistema vai automaticamente fazer a transição na vertical, neste caso, entre as duas cores. Não vamos ter que nos preocupar nada com isso, é o sistema que faz. Então nós vamos fazer aqui new point, não é um point F, poderia ser, point F é um point com valores flutuantes, mas é um point com valores inteiros. Então vamos colocar 0,0. Ora, este ponto corresponde a quê? Corresponde exatamente a esta coordenada que aqui está em cima. Okay? Agora vamos pôr esta coordenada que aqui está em baixo, que é 0, qualquer coisa que nós já vamos colocar. Então, vírgula, new point 0, que é a coordenada x, vírgula, e agora vamos colocar o folha, isto é, a folha ponto height, a altura toda da folha. Okay? Se a nossa folha vai ter estas dimensões, a altura da folha vai ser esta dimensão que aqui está. Okay? Nunca esquecer que as dimensões são sempre feitas ao contrário. Portanto, aqui é a coordenada 00 e aqui será a coordenada, por exemplo, 630, 392. Okay? Seria mais ou menos isso. Bom, já tenho aqui então a altura. Falta-nos definir apenas as cores. Vamos colocar aqui color. Eu vou colocar umas cores diferentes. Vamos colocar aqui um yellow. E a seguir vou colocar o color.light blue, por exemplo. Um azul claro. Okay? Aqui eu só vou ter que dizer que quero que seja feita o preenchimento do meu retângulo com a gradação das cores. Vamos então aqui fazer um start e cá está então a nossa gradação de cores. Não é obviamente uma gradação extraordinariamente feliz. Eu poderia aqui alterar agora as cores para um green, por exemplo, e eventualmente vamos ter aqui um resultado mais engraçado. Cá está, um resultado muito mais interessante. Obviamente que agora vocês vão fazer as vossas experiências com cores e com certeza acredito que poderão tirar daqui alguma utilidade para o desenvolvimento dos vossos projetos.